Existe uma ilusão quase heróica de que para mudar o mundo, curar as pessoas que amamos ou destravar a nossa própria prosperidade, nós precisamos nos atirar no meio do incêndio. Fomos ensinados a acreditar que a compaixão exige o sacrifício da nossa própria sanidade, seja tentando carregar no colo problemas estruturais que estão além das nossas ferramentas, seja permanecendo imersos no caos de dinâmicas familiares destroçadas, tentando alinhar pessoas que ainda não querem o alinhamento. Mas há um preço financeiro oculto nessa reatividade. Enquanto a sua mente estiver ocupada apagando os incêndios emocionais dos outros, o seu fluxo de dinheiro continuará completamente travado. Quando você entra no centro desse círculo caótico para tentar consertá-lo, o círculo não muda. Ele apenas engole a sua energia, drena o seu foco e sabota o seu poder de cocriação. A guerra se expande, você se descompensa e a sua conta bancária entra em curto-circuito. A neurociência e a sabedoria ancestral nos mostram um caminho diferente, muito mais sutil e infinitamente mais poderoso para proteger o seu fluxo financeiro. Você não transforma o outro tentando moldá-lo e você não enriquece implorando ao universo. Você altera a realidade ao redor, alterando a sua própria fiação neurológica. Imagine que você e o seu grupo estão dentro de uma bolha de consciência. Essa bolha representa o reino do 1%, a dimensão estritamente física, onde imperam a escassez financeira, a maledicência, a reatividade e a dor de ver a matemática do mês nunca fechar. Você não consegue estourar essa bolha de escassez operando na mesma frequência de medo e desespero que eles. Mas à medida que você se afasta do centro do caos, silencia o seu ego através da blindagem mental e foca na sua própria neuroplasticidade para proteger a sua mente e a sua receita, você começa a subir. E, por uma lei invisível de conexão, você não sobe só. Ao se elevar e sintonizar a certeza da abundância, você puxa as bordas dessa bolha. Você arrasta o círculo inteiro de pessoas que ama para fora do buraco material. Para fazer essa bolha subir e blindar o seu fluxo de dinheiro de uma vez por todas, você precisa aprender a colocar em cena o seu dublê de ação. É ele quem vai absorver o impacto mecânico das dificuldades e das ofensas do 1%, deixando você livre e incólume nos bastidores dos 99%, para manifestar riqueza real. A sua mudança proativa força o sistema ao seu redor a se mover, gerando microgentilezas, onde antes só havia violência massiva. Você não resolve a guerra deles. Você altera a gravidade do ambiente. Mas o que faz com que você prossiga com sucesso nessa ascensão, expandindo e subindo, sem retrocessos? O que faz essa bolha finalmente caminhar e um dia romper? A resposta é uma tríade oculta:
empatia, microgentileza e a ciência por trás do dízimo. Precisamos falar abertamente sobre uma das maiores distorções da nossa era, a mercantilização da fé. Neste canal, nos posicionamos de forma absoluta e inabalável contra qualquer estrutura que drene as finanças de quem já vive em situações econômicas deploráveis. É uma violência sistêmica ver pessoas que cumprem escalas de trabalho exaustivas, que mal descansam para tentar equilibrar uma matemática que simplesmente não fecha no final do mês, sendo coagidas por líderes religiosos a entregar o pouco que têm sob a promessa hipócrita de uma barganha divina. Deus não é uma franquia comercial e o universo não opera sob extorsão. Se o ato de dar gera escassez, desespero ou tira a comida da boca de uma criança, isso não é dízimo. É o ego reativo operando pelo medo da punição ou pela ganância de uma barganha espiritual. Alimentar líderes que enriquecem à custa da miséria alheia não é conectar-se ao reino dos 99%, a fonte de toda a manifestação. É financiar o próprio circuito da ilusão e da maldade. Quando o dízimo é pregado através do medo ou da exploração de quem não tem o básico, ele deixa de ser uma tecnologia espiritual e se torna um mecanismo de escassez. O dízimo real não é um boleto bancário, ele é uma frequência neurológica e uma lei matemática da energia. A palavra-chave aqui é empatia. A neurociência e a espiritualidade autêntica convergem no mesmo ponto. Ofertar a sua 10ª parte não significa se despir do que lhe falta, mas treinar a sua biologia para se importar. E esse movimento não precisa ser financeiro. Esse dízimo pode e deve ser distribuído ao longo da sua semana em gestos de amor, de escuta, de caridade invisível e de pura empatia. Quando você altera a sua fiação para operar na generosidade que faz bem a você sem diminuir o outro, o dízimo deixa de ser um pedágio pesado e se transforma em prazer. A Cabala ensina que o dízimo opera como uma penitência e um pedágio ao mesmo tempo. É uma penitência porque quebra as pernas do seu ego reativo, exigindo o sacrifício do impulso primitivo de acumulação. E é um pedágio porque limpa a energia da estrada do 1%. Ao contrariar o ego e assumir uma responsabilidade real e proativa pelo mundo ao seu redor, você avisa ao seu cérebro de que não está mais em modo de sobrevivência. E assim você limpa a fiação profunda do pão da vergonha. Mas atenção, quando olhamos para as pessoas que estão presas no fundo dessa bolha, cometendo erros e gerando caos, o dízimo da empatia nos impede de olhar para elas com desprezo ou soberba intelectual. Elas não precisam do nosso julgamento, elas precisam de suporte. E você só consegue ser esse suporte estável se proteger a fiação dos seus 99% através do desapego do ego. Para entendermos como essa proteção funciona, precisamos compreender a dor do pão da vergonha. E eu, como artista, entendo perfeitamente o peso dessa antiga metáfora na carne.
Existe um fenômeno brutal na nossa cultura. As pessoas muitas vezes preferem fazer caridade para um artista ou para certos profissionais do que pagar legitimamente pelo trabalho. Elas preferem doar ou emprestar dinheiro, um ato assimétrico que no fundo diminui quem recebe e infla o senso de superioridade e vaidade de quem dá, do que assinar a sua plataforma, apoiar o seu projeto de forma recorrente ou consumir a sua arte pelo preço de um café. Por que isso acontece? Porque a caridade vertical alimenta o ego de quem doa. Ela mantém o outro na posição de subalterno, de efeito, de dependente. Mas pagar honestamente pelo trabalho de alguém exige o reconhecimento de que o outro é uma causa legítima, um criador independente e um igual. É por isso que o pão da vergonha não gera gratidão real. Ele gera ressentimento, dor e distanciamento. O dízimo real exige o oposto, exige a quebra do pedestal do doador. É por isso que grandes mentes, quando buscam o verdadeiro compartilhamento, não mandam apenas um cheque. Elas se colocam no lugar daquele que faz o trabalho invisível, lavando louça na pia de uma cozinha comunitária, longe dos holofotes. O verdadeiro dízimo, seja de tempo, de trabalho ou de dinheiro, precisa agir no ego de quem dá e não arrancar a dignidade de quem recebe. Se a sua doação gera a vergonha e a humilhação do outro, você não está compartilhando a luz. Você está apenas alimentando o seu próprio adversário com o apagamento da identidade alheia. Mas quem é, afinal, esse adversário de quem a sabedoria ancestral tanto fala? Na Cabala, ele é chamado de Satan, ou Satã, que se traduz literalmente como adversário. Na psicologia e na neurociência, nós o chamamos de ego. Mas eu quero que você o enxergue por outra lente, uma lente muito familiar para mim. O ego é apenas a sua máscara no reino do 1%. Eu, como autista, sei exatamente o que é articular uma máscara, performar um masking exaustivo para sobreviver ao mundo social todos os dias. Mas aqui nós vamos usar essa fiação para um fim positivo. Nós vamos dominar essa máscara. O seu eu verdadeiro, a sua fonte criadora, a sua essência, habita o reino dos 99%. Você é o grande astro, o diretor e a estrela principal da sua própria narrativa. O seu ego, o seu adversário, é apenas o seu stunt double, o seu dublê de ação. Ele é uma casca projetada para lidar com o atrito mecânico do mundo físico. O adversário vence e drena a sua prosperidade quando você reage, porque a reatividade abre um buraco no seu vasilhame. Mas quando você paga o dízimo, que funciona como um pedágio, você está, de certo modo, subornando o seu adversário, acalmando o ego para que ele não sabote o seu fluxo. E assim você o treina para não reagir. Você o treina para que, nas cenas de risco, quando o mundo material lhe puxar para pensamentos, conversas e energias de escassez, o seu dublê dê um passo à frente, absorva o impacto mecânico do golpe e essa força morra ali,
em silêncio, deixando você incólume no seu centro de criação, no seu camarim. Mas para treinar o seu dublê, você precisa saber onde estão as zonas de perigo. E no mundo real, as maiores ameaças ao seu fluxo de abundância não vêm de fora, elas vêm de dentro do seu círculo mais íntimo. É para isso que serve o nosso exercício de hoje. Para você descobrir de uma vez por todas por que a sua colheita está travada. E agora prepare-se, porque você vai descobrir que existe sim a tal árvore do dinheiro. Agora pegue papel e lápis. Deixe as preocupações do mundo de fora por um instante. Sente-se de maneira confortável e deixe sua mão rabiscar livremente, sem o peso da performance. Não tente desenhar algo tecnicamente perfeito. Apenas deixe o lápis fluir. No centro da sua página, desenhe uma árvore com 5 grandes galhos. Em cada um desses galhos, escreva o nome das 5 pessoas com quem você mais compartilha sua energia, seu tempo e seu convívio mais íntimo neste exato momento. Estes 5 galhos são os canais energéticos e neurais que alimentam ou drenam o seu vasilhame. Ao lado de cada nome, escreva 5 palavras que resumem a relação dessa pessoa com o fluxo da prosperidade e do dinheiro. Como elas pensam? Elas operam na certeza ou no medo crônico? Na generosidade ou na retenção gananciosa do 1%. Escreva com absoluta honestidade. Olhe agora para o papel à sua frente. Olhe para as palavras negativas que você listou nesses galhos. A sabedoria ancestral nos ensina uma lei neurobiológica dura, mas profundamente libertadora. O mundo externo é um espelho da nossa própria consciência. Tudo que você identificou, criticou e julgou nesses galhos próximos é, na verdade, o local exato onde o seu próprio adversário interno, o seu ego reativo, está escondido em você. Nós somos mais julgadores com os outros naquilo que, no fundo, mais tememos em nós mesmos. Faça um X ao lado de cada comportamento de escassez, avareza ou vitimismo que você reconhece que também habita o seu centro. Eu sei o que você sentiu ao olhar para esta árvore. Você olhou para os galhos e viu os nomes daqueles que você mais ama no mundo. Marido, esposa, mãe, pai, a amizade de décadas. E a voz do adversário imediatamente sussurrou na sua mente. Mudar significa que você precisa deletar essas pessoas da sua vida. Para prosperar, você precisa se isolar e descartar quem você ama. Essa é a grande emboscada. O ego faz você acreditar que a única alternativa é o abandono frio
empurrando você para um descarte mecânico e desconectando da realidade emocional. Muitos manuais de desenvolvimento pessoal por aí dizem que você simplesmente deve descartar conexões negativas, como se as pessoas fossem peças substituíveis de um organograma. Mas a vida real não funciona assim quando lidamos com laços profundos de afeto e de sangue. O pulo do gato não é podar a pessoa da sua árvore, é podar o caminho neural da reatividade que conecta você ao padrão de escassez dela. Quando somos crianças, não temos escolha. A bolha que nos molda é a nossa família imediata. Somos o efeito passivo do caos porque não temos fiação pré-frontal para filtrar. Mas a maturidade nos traz a liberdade de curar a nossa própria tribo por meio do desuso neural. Deixar de viver imerso na guerra familiar não é um ato de desamor, é inteligência biológica. Se o seu parceiro ou seus pais operam na frequência do medo do futuro, da reclamação ou da maledicência, eles estão jogando um anzol na sala. Se você reage brigando, tentando convencê-los ou abrindo a guarda, você morde o anzol e ativa a sua própria fiação de escassez. Neutralizar significa recusar-se a morder o anzol. Você continua amando, você continua presente, mas o assunto da escassez deixa de encontrar eco em você. Por falta de uso biológico, esse caminho neural definha e murcha. Muitas vezes, o design inteligente para um circuito familiar em curto-circuito constante vai exigir de nós um distanciamento geográfico estratégico. E isso não tem nada a ver com ódio, mágoa ou punição. Tem a ver com gerenciar a voltagem da sua própria paz. Entender e romper o ciclo de violência, às vezes, exige sair do raio de alcance deles. Você os protege de você, do seu julgamento, e se protege deles, da reatividade deles. Esse afastamento consciente não é abandono, é dar o espaço que eles precisam para ser quem conseguem ser, enquanto você garante a integridade, a pureza e a saúde do canal da sua própria mente. Mas como treinar a mente para alcançar esse nível de imunidade diante das ofensas externas ou da escassez que vem do nosso círculo mais íntimo? Como ser a esponja que absorve o impacto e simplesmente não reage? Quem assiste à frieza cirúrgica de personagens como Thomas Shelby na série Peaky Blinders, ou admira a postura inabalável dos samurais orientais, costuma achar que aquele silêncio paralisante e analítico diante do caos é um traço genético inacessível. Não é. É treino de restrição e gerenciamento de ego. Aqueles homens não tomam os ataques como pessoais porque entenderam que o outro está agredindo é apenas o seu personagem no tabuleiro do mundo físico, o seu dublê de ação. Sustentar uma performance mecânica apenas para sobreviver às demandas e às ameaças de um ambiente que não funciona na sua frequência tem um preço exaustivo. E eu, como autista, sei bem do que estou falando. Sei o quanto o masking consome a nossa energia vital. Mas o que a sabedoria ancestral nos propõe para neutralizar o caos ao nosso redor é uma inversão cirúrgica e consciente dessa mesma fiação de sobrevivência.
O cinema vive de uma grande mentira, de um mascaramento impecável. Quando a cena fica perigosa demais, o astro principal dá um passo atrás e o dublê de ação assume o impacto. Ele veste as mesmas roupas, imita os mesmos gestos e performa uma coreografia mecânica para enganar os olhos do público. Quem olha de fora consome a máscara. Quem está no comando da cena sabe exatamente quem está tomando o golpe. O seu ego é o seu dublê de ação. Para treinar o seu ego a ser esse dublê de ação Shelby, você precisa dominar o intervalo, o gap de tempo entre o estímulo e a sua reação. Quando o gatilho da ofensa ou da escassez disparar na sua frente, silencie por 5 segundos completos. Deixe a fiação do seu ego queimar no desconforto de não ter a última palavra, de não se defender, de não dar o troco. O prazer primitivo do ego é revidar. A penitência que limpa a fiação é aguentar o calor do impacto em silêncio absoluto. Dê um passo atrás mentalmente. Faça um zoom out e assista a cena como uma diretora de cinema posicionada atrás das câmeras. Ali está o personagem do outro reagindo no medo, e ali está o seu dublê absorvendo o impacto físico do momento. Deixe que o ego sofra a contrariedade no ringue do 1%. O soco bate na armadura dele e o impacto morre ali. Enquanto ele absorve a fricção da matéria, a sua essência permanece intacta, maquiada, perfeita e impecável nos bastidores, governando a sua percepção a partir do reino dos 99%. Você usa o dublê de ação como uma máscara para proteger a integridade do seu propósito. Você cura o circuito caminhando firme para a borda da bolha social em que nasceu. Quando você assume a responsabilidade pelo seu próprio hardware, pratica a restrição, paga o pedágio da empatia real e foca na sua agilidade cerebral, a sua bolha começa a subir. E por uma lei de interconexão quântica, você não sobe sozinho? Ao se elevar na certeza, você começa a puxar as bordas desse grande círculo. Você arrasta a bolha inteira para cima à medida que se transforma. A paisagem ao redor deles vai mudando sutilmente. Microgentilezas começam a quebrar os ciclos antigos de violência massiva e eles, aos poucos, ganham novas possibilidades de enxergar a luz. E quando a sua expansão for grande demais para a bolha, você a rompe. E a sua libertação deixa um rastro de espaço, preparo e dignidade para que todos os seus laços de afeto, no tempo deles, também possam respirar o ar de fora. Governe a sua percepção. Escreva a sua própria história. Coloque o seu dublê em ação e manifeste como um artista.